Como devemos orar? Qual é o tema de hoje? Neemias, capítulo 1, versículo de número 5. Deixa aberto aí na sua Bíblia, você vai, aos pouquinhos, a gente vai meditando na palavra de Deus. Os fracassos da nossa vida, eles estão relacionados principalmente a duas negligências que nós temos. De uma forma geral, nós esquecemos da palavra de Deus e nós esquecemos da oração. É preciso muitas vezes o Senhor nos levar a um deserto, a um período de luta, de tribulação, de guerra, para a gente lembrar, se voltar para a palavra de Deus e para a gente aprender a buscar em oração. Uma frase de Billy Graham que ele diz que nós devemos orar até nos tornarmos íntimos de Deus. Tem um outro autor que diz assim: orar, orar e orar, até você começar a orar. Mas é algo que nós não temos como prioridade na nossa vida. Nós costumamos deixar como o último recurso. Quantas vezes nós já dissemos assim: eu já tentei de tudo, agora só me resta orar. E nós deixamos aquilo que é mais importante como o último recurso que nós temos. Aquilo de mais poderoso que eu tenho para utilizar, quando nada mais dá certo, eu tento de tudo, aí eu busco o recurso da oração. Mas as Escrituras, ela nos orienta que nós devemos orar de forma constante, sem cessar. Orar o tempo todo. Não importa se estamos passando em um período de guerras, em um período de lutas, de tribulações, de angústias, de tristezas, de dores ou de alegria, nós devemos orar constantemente. A oração não é algo opcional na vida de quem busca a Deus. Ela tem como prioridade. E nós vamos aqui, na oração que Neemias fez, termos um modelo de como nós devemos orar. O que eu devo fazer? E eu vou lendo um pouquinho, aos poucos a gente vai lendo o texto, a cada ponto que a gente vai falando. Mas nós vamos descobrir coisas poderosas. E muitas vezes nós nos perguntamos assim: por que Deus não responde a minha oração? Às vezes nós já oramos, choramos, gritamos, clamamos, pedimos, dizemos: Senhor, nos socorre, e nada acontece. Nós pedimos algo e nada acontece. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Não basta pedir, tem que saber pedir. Não basta orar, você tem que orar corretamente. Muitas pessoas dizem: eu tenho orado tanto, mas não é a quantidade, é a forma como você deve orar. Você tem orado muito da forma errada. Muitas vezes nós buscamos a Deus em oração como se Deus fosse um gênio da lâmpada, e que nós o encontramos, e nós vamos fazer 3 pedidos. Como se Deus fosse um realizador de desejos, disponíveis para nós na hora que a gente precisasse. Muitos de nós já andam com a colinha no bolso, a lista da oração. Quando vai orar, já vai, puxa a lista dos meus pedidos que eu tenho a Deus. E Deus muitas das vezes não responde. Porque nós não sabemos como orar. Quantos querem aprender a orar assim? Diga glória a Deus. Amém. Hoje você vai aprender a orar da maneira correta. Vamos ler o versículo 5. Acompanhe na sua Bíblia, que ele diz assim. Eu recordo do meu filho, a gente faz devocional todos os dias. E cada um lê um texto. Benjamin já está aprendendo a ler. Ele já consegue ler algumas palavras, enrola outras.
Eu leio alguma coisa, ensino para eles. Aí o Benjamin vai ler alguma coisinha também. As palavras meio tortas ali, mas lê bastante coisa. E aí o Pedro pega a Bíblia dele. Aí ele diz assim, está no capítulo 5, o versículo 2. Diz assim, ele fala desse jeito. Ele chuta um capítulo, chuta um versículo e termina dizendo, diz assim. E aí ele começa a falar alguma coisa que ele está olhando ali, está saindo na cabeça dele. Depois a gente ora e eu já estou ensinando a eles a buscar a Deus na palavra e a buscar a Deus na oração. De forma simples, rápida, do jeitinho que eles podem. Às vezes não dá muito certo, mas no outro dia a gente tenta de novo. E a gente vai seguindo assim. Versículo 5, então disse, ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Primeira coisa que eu tenho que aprender sobre como orar com Neemias é que a minha oração, ela precisa ser baseada no caráter de Deus. Primeira coisa, nós temos aqui, eu preciso dar uma razão a Deus para que Ele escute a minha oração. Para que o Senhor possa dar ouvidos a mim. A mulher implorava, gritava por Jesus, gritou atrás de Jesus por vários dias. E Jesus não respondeu a ela. Mulher Ciro-fenícia. Bartimeu estava gritando, e gritou várias vezes antes que Jesus o escutasse. Eu preciso dar razão, uma razão a Deus para que Ele possa me escutar. Neemias inicia a sua oração não dizendo o que ele quer, não fazendo a lista de desejos, mas ele inicia baseando a sua oração em quem é Deus, no caráter de Deus, em quem é o Senhor. Neemias era copeiro do rei, morava no palácio, sua vida estava muito boa, ele tinha um bom emprego, tinha um bom salário, morava numa boa casa. Aparentemente ele não precisava de nada, mas o povo de Deus estava com a cidade de Jerusalém em ruínas, destruídas. Os relatos que chegaram até Neemias fez com que ele chorasse e jejuasse por dias. E ele levanta essa oração, ele levanta esse clamor, iniciando a sua oração baseada no caráter de Deus, em quem Deus é. Nós temos que iniciar a nossa oração assim. Neemias diz que Deus é grande. Deus é grande. Ele lembra a posição de Deus, onde Deus está. Quem é Deus? Quem é o Senhor? Quem é o nosso Deus? Muitas vezes nós vamos orar e nós não sabemos a quem nós servimos. Nós vamos orar amedrontados, temerosos por uma situação que nós estamos vivendo. Chorando, sofrendo por algo que eu estou sentindo. E tudo que vem na minha mente, no meu coração, é o que está me rodeando, e não quem é Deus. Deus é grande. O seu Deus é um Deus grande. Como se ele fosse uma coisa reduzida a nada. E Neemias lembra disso, Deus, ele é grande. Ó Deus dos céus, Deus grande. Eu não estou orando a qualquer Deus. Eu não estou buscando qualquer Senhor. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus grande. Neemias vai dizendo Deus grande e temível. Ele lembra do poder de Deus. Nós temos a imagem de Deus da seguinte forma. Nós começamos uma caminhada. E nessa caminhada as coisas saem do lugar.
Nós perdemos o controle, situações acontecem. E nós buscamos a Deus para que Ele conserte as coisas, coloque no lugar, para que Deus arranje, bote aquilo que está faltando, faça um arranjo, uma emenda, um conserto, para que as coisas encaixem novamente. Mas o nosso Deus é poderoso e Ele jamais perde o controle em nenhuma situação. Não é que as coisas deram errado para você, que Deus perdeu o controle. Que Deus deixou de ser poderoso. Deus deixou de estar no domínio da situação. Não. Eu ensino no curso da segunda-feira de Apocalipse, de terça, que eu ainda estou atrasado. No curso de terça de Apocalipse, que as coisas não estão caminhando de forma desgovernadas. Não, Deus tem o controle de tudo. O fim não é um fim de tragédia, mas é um fim de triunfo. E Deus está comandando as coisas. E nós ficamos perdidos, meu Deus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Aí corro para o lado, é notícia ruim para cá, notícia, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser de mim? Deus é poderoso e não perdeu o controle de nenhuma situação. Deus é grande, Deus é temível, Deus é poderoso. E Neemias diz que guardas tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Neemias lembra da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus guarda a sua aliança. Sabe quem quebra a aliança? Nós. Nós quebramos a aliança. Nós não somos fiéis. Nós não somos leais. Nós não cumprimos aquilo que nós prometemos. Mas Deus, Ele cumpre as suas promessas. Não confunda com os seus desejos. Porque pode ter algo que você deseja muito e que Deus jamais te prometeu. E você pode orar, pode clamar, pode chorar, pode pedir. E Ele não fazer. Porque o desejo é seu. Não saiu da boca de Deus aquilo que muitas vezes nós desejamos. E quantas vezes nós dizemos assim, Deus me prometeu isso. E Deus está olhando lá de cima e diz assim, eu não fiz nada não. Eu tenho nada a ver com isso aí, é coisa tua. E nós ficamos, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Diz assim, eu não prometi nada. Estou quietinho aqui. É fruto do seu desejo. Não confunda o que você deseja, o que você quer, com a promessa de Deus. Esse é o primeiro passo. Basear a sua oração no caráter de Deus. Deus é grande, Deus é poderoso e Deus é fiel. Segundo segredo aqui que Neemias nos dá, ensinamento que ele nos revela, a partir do verso 6, que é confessar os nossos pecados. Ouve a minha oração, olha do alto e vê que oro noite e dia por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti, sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos, que nos deste por meio de teu servo Moisés. Vamos aqui gastar um tempinho falando sobre isso que é muito importante. Neemias começa reconhecendo quem é Deus. Deus é grande, é o Deus do céu, Deus é poderoso, Ele é temível, Ele é fiel à aliança. E depois ele revela quem Neemias é. Eu sou um pecador. Neemias não chega batendo na porta de Deus, batendo de pé adentro, arrombando a porta, dizendo assim, eu vim aqui buscar o que é meu, porque eu tenho direito a isso.
Neemias não chega arrogante diante de Deus, dizendo assim: eu sou santo, eu tenho feito isso para ti e tu tem que me dar isso. Neemias chega diante de Deus, dizendo: Senhor, tu és grande, tu és o Deus do céu, tu és temível, tu és fiel à tua aliança, e eu sou um pobre pecador, eu não sou ninguém, eu sou um pecador. É como Paulo, que ele vai dizendo assim, que dos pecadores, ele é o principal. E nós não agimos como Paulo, nem agimos como Neemias. Nós não temos esse coração humilde diante do Senhor para reconhecer quem nós somos. Nós somos fracos. Nós somos frágeis. Nós não somos poderosos. Nós somos inclinados ao pecado. Se não for a graça de Deus manifestada dentro de nós pelo Espírito Santo, tudo que a gente for fazer vai ser ruim. Nada vai sair de bom. Não sai nada de bom de você. Não sai nada de bom de mim. Nada. Se espremer, não sai uma gota de bondade, de santidade, de algo puro. Pelo contrário, se espremer a nossa vida, vai jorrar pecado para tudo que é lado. O que nos faz santo é a graça de Deus, é o Espírito Santo dentro de nós, gerando uma natureza que é vinda de Jesus Cristo, revelando o desejo de Deus a cada dia, nos santificando a cada dia. Nós precisamos aprender assim, reconhecer que somos pecadores e que a maioria das coisas ruins que acontecem na nossa vida é fruto do nosso pecado, é fruto da nossa desobediência, é fruto de eu não cumprir o mandamento que o Senhor ordenou. Os nós da nossa vida somos nós que damos, e às vezes a gente aperta um bocado. Um dia, alguém me procurou pedindo um conselho, um aconselhamento, um pastoreio. E aí gastamos um tempinho conversando e eu disse assim para a pessoa: nós temos alguns nós nessa situação. E aí listei algumas dificuldades que iria acontecer. Você que vai dar esse nó. Você conseguir desatar depois, tudo bem. Mas é assim. É a gente que faz. Ontem, para mim, dormir, eu tive que demorar um pouquinho. Porque eu já não tenho mais 13 nem 14 anos de idade. Eu já estou no tempo que, quando o sol vai baixando, a gente só tem que comer coisas leves. E aí abusei um pouquinho, comi demais. Extrapolei, passei do limite. E aí eu poderia dizer assim: o inimigo se levantou furioso contra a minha vida. Irmão, o diabo está agindo. Que coisa terrível é essa? Não, foi que eu comi muito. Eu fui o causador de tudo isso. Nós precisamos reconhecer quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Muitos dos problemas que nós estamos enfrentando é fruto da nossa desobediência diante de Deus. Talvez seja duro, mas é melhor ser duro e verdadeiro com você do que enganar e você continuar com a sua vida cheia de nó. Neemias, ele não faz assim. Ele age da forma correta, ele reconhece a culpa, ele assume o erro, ele diz assim: nós somos responsáveis pelo que nós estamos vivendo. Deus avisou. O povo quebrou a aliança com Deus, se envolveu com idolatria, com rebelião. E Deus pegou e disse assim: eu vou levar vocês para o cativeiro e vocês vão ficar lá sofrendo. Deus fez com que o povo pagasse durante aquele tempo o fruto do seu pecado. E Neemias se coloca dizendo a situação e reconhecendo a sua culpa, porque havia pecado diante de Deus.
E o arrependimento é esse caminho que pode transformar a sua vida. E nós temos 3 passos para que a gente possa se arrepender: reconhecer o pecado, confessar o pecado e deixar o pecado. Não adianta só você reconhecer e dizer assim, eu sou um pecador, ok, tranquilo. Não adianta só você arrepender, confessar diante de Deus o seu pecado. Senhor, eu pequei contra o Senhor. Você precisa deixar o pecado. Aquele que esconde o seu pecado não prospera. Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Não basta só você chegar diante de Deus e confessar e dizer, Senhor, eu tenho feito isso. Você precisa dizer, a partir de hoje, eu deixei esse pecado. Nós precisamos levar a sério as coisas. Tem muitos problemas que nós temos dentro de casa, no casamento, que impedem as nossas orações de chegar diante de Deus. E Deus não está respondendo, Deus não está ouvindo, por quê? Por minha culpa. E eu preciso assumir essa responsabilidade. Ter vida santa é coisa séria. Nós não podemos brincar com Deus. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, certamente ele vai colher. Deus é assim que ele funciona. Versículo 8. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem a meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. Terceiro ensinamento que Neemias nos dá, como orar, de como nós devemos orar. Nós precisamos lembrar das promessas de Deus. Neemias está orando e está dizendo aqui, lembra o que o Senhor falou a Moisés. O Senhor falou que se a gente agir com infidelidade, seremos espalhados na terra. Mas a partir do momento que nós nos arrependermos e voltarmos para o Senhor vai nos trazer de volta. Neemias estava chegando naquilo que ele queria pedir. Mas ele estava dando cada passo, um passo de cada vez corretamente, para que a oração dele fosse alinhada com a vontade de Deus. E aquilo se tornasse real. Deus precisa que a gente fique lembrando ele de alguma coisa? Não. Ele não precisa. Ele não esquece. Quem esquece somos nós que esquecemos. A gente aqui faz voto e esquece. A gente que faz pacto e esquece. É a gente que diz que vai fazer algo e esquece. Deus não. Deus não esquece de nada daquilo que Ele promete. Ele não precisa que a gente lembre. Mas Ele quer que a nossa oração, o nosso desejo, esteja alinhado com aquilo que Ele quer. Deus não está trabalhando nele, Deus está trabalhando na gente. Nós é que precisamos de lembrar. Quando nós oramos lembrando das promessas, nós estamos lembrando daquilo que Deus prometeu por meio da sua palavra. Irmão, entenda algo importante. Tudo que você precisa acerca de qualquer coisa na sua vida, Deus já falou. Está aqui. Você que não conhece. Nós que não conhecemos, às vezes, aquilo que nos é direito. A gente aqui não sabe. É direito nosso, por exemplo. Quem anda de ônibus aqui? Levanta a mão. Quem anda de ônibus? Anda de ônibus. Levanta a mão. Não tem medo não. Isso, anda de ônibus. Ok. Se você for assaltado dentro do ônibus,
Você sabia que a empresa de ônibus tem que indenizar a sua vida? Não. A gente não sabia disso. Dentro do ônibus, a segurança é a responsabilidade da empresa. E a gente não sabe. Se você for assaltado dentro do ônibus, roubar seu celular, no outro dia você está dando testemunho que está vivo, está bem, glória a Deus por isso. Aleluia, perdi meu celular, mas comprei outro, parcelei 24 vezes, está tudo certo, estou feliz. Mas você não vai lembrar que a empresa de ônibus ela tem que indenizar você, porque ela não te protegeu dentro de um local que você estava pagando para ser transportado. E nós não conhecemos a promessa de Deus acerca das coisas. Nós não sabemos aquilo que Deus nos promete na sua palavra. Nós queremos passar no meio da rua e alguém passar e dizer assim, ei, pss, pss, vem cá, o Senhor está mandando te dizer isso, isso e isso. É isso que a gente quer. É isso que as pessoas querem. Elas querem vir num culto e dizer assim, eu quero que alguém olhe para mim, aponte o dedo e diga o que vai acontecer. Deixa eu ser profeta na sua vida e revelar o seu CPF agora. Se a partir de hoje você obedecer à lei do Senhor, você será abençoado em tudo que você fizer. Pronto. Profetizei. E te digo mais. Se você desobedecer, a maldição vai cair sobre a sua vida. Gente, é assim que funciona. Obedece a palavra de Deus. Lembra das promessas de Deus na sua oração. Lembra do que o Senhor fala a respeito dessas coisas. O que tem escrito na palavra de Deus. Um dia eu estava novo convertido, estava com dificuldade para dormir, não conseguia dormir. Aí eu fui e disse, Senhor, onde eu abri, o Senhor vai falar comigo. Novo convertido, ainda não sabia manusear bem a Bíblia. Fui na intenção, eu não conhecia direito ainda, e peguei e abri a palavra. Vou até abrir aqui, Salmo capítulo 4. Pronto. Salmo capítulo 4. Responde-me quando clamo a ti, ó Deus, que me faz justiça. Livra-me da minha angústia. Tem compaixão de mim e ouve a minha oração. E eu comecei a ler o Salmo. Angustiado, não conseguia dormir. E o último versículo diz assim, em paz me deitarei e dormirei. Pois somente tu, Senhor, me guardas em segurança. Fechei a palavra, deitei e dormi. A promessa de Deus está na sua palavra. Nós precisamos aprender, conhecer o que Deus promete. A oração, ela transforma a promessa de Deus em obras. Transforma algo que Deus falou em realidade. Quando você começar a orar, quando você começar a declarar a palavra de Deus, você vai ver muita coisa diferente. E por último, em quarto lugar, Neemias, ele foi muito específico. Para obter essas respostas concretas às nossas orações, nós precisamos orar corretamente e de forma específica. Não seja genérico, não seja Senhor, abençoa, Senhor, realiza, Senhor, transforma. Não, seja específico. Neemias, ele ora de forma específica. O povo que tu resgataste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Versículo 11. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar.
Peço que me concedas êxito hoje. Neemias estava preparado para falar com o rei que dia? Hoje. E esse dia chegou. E é hoje. Tá a mostradinha ali, ó. Neemias estava pronto para falar com o rei. Ele não diz assim, quem sabe um dia, não, ele diz, ouve a oração do teu servo e faz com que eu tenha sucesso, êxito na minha jornada hoje, porque eu tenho algo específico para fazer. Neemias coloca diante de Deus de forma específica, e que o rei me seja favorável. Ele estava dizendo assim, Senhor, eu vou entrar na presença do rei hoje, e eu vou fazer um pedido a ele. E o pedido é muito específico das coisas que eu preciso. Que o Senhor me dê a bênção hoje. Aprenda a orar de forma específica. Aprenda a alinhar a tua oração à vontade de Deus. Às vezes você tem problema no casamento. Você é casado, tem problema no casamento. Aí você pega, você tem que fazer o seguinte. Você não vai orar de forma qualquer. Senhor, abençoa meu casamento. Não. Vê qual a crise que você vive, porque no casamento tem vários problemas. É problema de comunicação, é problema de traição, tem problema de um é briguento, o outro não é, os dois são briguentos. Enfim, a gente não sonha junto, não caminha junto, é problema financeiro, você tem milhares de problemas. Qual o problema que você vive dentro do casamento? Eu identifiquei, é esse aqui. Aí você vai aonde? Na palavra de Deus. Que a palavra de Deus fala sobre isso? Aí você acha o que a palavra de Deus fala sobre isso. Você destaca os textos. Na hora da sua oração, você vai orar e você vai dizer assim, Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso. E você começa a lembrar o caráter de Deus. Quem Deus é? Começa a adorar a Ele, começa a louvar a Ele. Por que você acha que culto começa com louvor? Porque a gente está adorando a Ele, está engrandecendo ao Senhor, e você começa a engrandecer o nome dEle. Depois você se lembra de quem você é. Eu sou um pecador, Senhor. Eu não consigo resolver esses problemas. Eu sou dependente de Ti. Tu és fiel. Tu guarda os Teus mandamentos. E eu estou passando essa dificuldade no casamento. E a Tua palavra fala isso a respeito do meu casamento, da minha família. E eu te peço que hoje o Senhor seja favorável a mim. Você lembrou quem é Deus? Você confessou o seu pecado? Você recebeu perdão? Você foi específico, apresentou a Deus a sua petição e você declarou o que tem contido na palavra de Deus. Aí você orou corretamente. Aí é o que a palavra de Deus fala da oração poderosa e eficaz. Tem muitas coisas que a gente faz que a gente faz por fazer, às vezes. Às vezes a pessoa compra um carro novo. Compra um carro, o pastor ora pelo meu carro. Pega o óleo, unge meu carro. Protege para proteger meu carro. Não, gente, não adianta. Sabe quando a gente tem que pegar o óleo? Quando a pessoa está enferma. Tiago vai dizer assim, se há alguém doente, chame os presbíteros, que esse o unja com óleo, impõe as mãos na cabeça e fará a oração da fé. E a oração com fé curará o doente. Então, às vezes você pode orar, arrodear o seu carro, dar 300 voltas no seu carro orando, protegendo, guardando aquele negócio todo. Pode melar de óleo, passar cera.
E a sua oração não é eficaz. Não é eficaz. Porque você está orando da forma errada. Você está entendendo? Não é sobre carro. Ore da maneira correta. Da forma como você aprendeu com Neemias. E você pode fazer um caderninho dos seus pedidos de oração. Fica bem bonitinho. E ali você coloca o que você deseja. E você lembra do que a palavra de Deus fala a respeito disso. E é assim. As pessoas chegam e dizem, pastor, ora pela minha vida financeira. Eu digo, eita, Jesus, é hoje. O que está acontecendo? Eu estou endividado, pastor, está difícil, está enrolado, está tudo complicado. Aí a gente tem que fazer algumas perguntas. Trabalha? Ok. Administra bem o que ganha? Geralmente não. É fiel ao Senhor? Também não. Eu digo, irmão, então eu vou perder o meu tempo aqui orando por você, e você vai perder o seu tempo recebendo a oração. Não vai. Não gosta de trabalhar, gosta de gastar mais do que ganha, não é fiel ao Senhor, vai dar certo, gente? Não vai. Aprenda a orar da maneira correta, da maneira em que a palavra de Deus nos ensina, nos ensinou nessa noite, através de Neemias.